Olá, eu sou a Alexandra. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Obrigado, Alexandra. Depois da ausência minha no último episódio, estamos de volta aos três. Eu sou o Jorge, estou aqui com o Luís e com o Tiago e vamos dar início ao episódio número 5. Luís, como é que foi os teus últimos tempos? Olha, foram divertidos. Apesar de ter tido pouco tempo, acabei por trabalhar bastante aqui nestas coisas da casa inteligente e do Home Assistant e isso tudo. Andei entretido, nem sei para onde é que queres que eu comece, mas... Se calhar pelo princípio, é sempre um bom ponto Olha, de partida. Então vamos falar aqui de uma coisa assim para quebrar um bocado o gelo, que é um bocado interessante, que é aqui um assunto que acabou por me fazer perder algum tempo aqui com uma parte... Vamos a ele então. Que a maior parte de nós acaba por não dar muita atenção, mas eu acho que consigo explicar o porquê disto. Como é que estamos de dashboards? Tenho perdido algum tempo com isso? Está bonito? Não está bonito? Como é que estão os vossos? Epá, eu depois eu já faço o meu ponto. Aqui do meu lado a coisa já está tão otimizada que eu praticamente já não uso dashboards. Pronto. Só no tabletão e da entrada que ainda tenho algumas coisas. Mas de resto eu acho que a última vez que mexi num dashboard para lá meter foi o ano passado, alguns no verão. Já nem sabes onde é que está o menu. Eu por acaso Não, por acaso sei. ontem, antes de sair, e nós éramos para gravar o episódio ontem, mas não deu porque a TAP lembrou-se de me cancelar o voo e portanto eu já não cheguei a horas, mas valeu a pena para ver o rei a ser coroado. De qualquer maneira, tentei abrir o dashboard e não abriu, nem a primeira página, nem a segunda, nem a terceira. E foi-se a ver, o Proxmox tinha feito uma pausa. E tu viste a luz, não foi, Luís? Diz? Viste a luz aí na tua caneca? É a primeira caneca, ninguém está a ver, o nosso patrono já foi dormir, ninguém está a ver, mas é a primeira caneca da Alexandra apaga a luz. Oi. Eu nem tinha conseguido ler a parte de cima. Olha, viste? Esse microfone é que não dá para perceber a marca, e esses dois que tens aí desenhados não dá para perceber. Parece mais outra coisa que o microfone, mas as minhas skills para o desenho não são muito boas e assim no arredondado. Mas sim, é o primeiro modelo da caneca da Alexandra apaga a luz. É o protótipo, então, é a beta. Mas continua. Os senhores perderam-te a mala e depois, Tiago? Não, a mala não. Eu fui só com bagagem de mão, que já não dou para essa paróquia. Mas quando for assim, tinha perderem as bloqueado. malas no avião, depois contactas o SIS e dizes que lá tens o portátil que é do Estado, eles encontram num instantinho. Acho que aquilo é uma hora e vão buscar à via pública. Não sejam mauzinhos. Mas isso depois é preciso passwords e senhas e não sei o que é. Isso é uma grande confusão. Me estás a brincar, mas uma vez já me vieram entregar aqui ao pé da EDP, ali naquela estrada, olha ao pé dos nossos pregos, salve seja. Veio tipo entregar-me umas malas por acaso. Que também passando a publicidade, almocei lá hoje, mas pronto. Não aí, mas aqui. Está por todo lado. Está por todo lado. Não, mas por acaso, dashboard é uma coisa. Olha, cometi um erro caso. Fui daqueles sem pensar. Que foi começar a meter cogumelos naquele dashboard já há uns meses. Coloquei. E não gosto nada daquilo. Mas pronto, são eram cogumelos dos verdadeiros ou daqueles que agora andam no Home Assistant? Não sei, aquilo era estranho porque eu meti as fichas aquelas todas barras nos para cogumelos. controlar os stores, não é? E depois eu uso muito o swipe no telemóvel, no ecrã mesmo no Home Assistant, e depois se estiver na página que tem as barras dos stores, o mais certo é, em vez daquilo funcionar, a abrir e fechar stores. Vai-se para abrir e fechar stores. Portanto, não, para mim aquela experiência não é muito agradável.
Ok. Bem, eu meti as fichas All in. todas exatamente, all in nos cogumelos. Isto porquê? Aconteceu uma coisa interessante. Estava em conversa com uma pessoa amiga, nem sequer sabíamos que partilhávamos um interesse comum das casas inteligentes, e de repente, pronto, percebemos, começámos a falar e o que é que eu vou mostrar? Quando a gente fala do Home Assistant, o que é que eu vou mostrar? E de facto, quando eu olhava para o meu antigo dashboard, aquilo é tudo menos apelativo. Ou seja, eu não consigo explicar às pessoas o quão bom é o Home Assistant se eu pego no telemóvel e aquilo parece que foi uma coisa feita por uma criança de 10 anos está a aprender programação, assim, com umas coisas muito... Isto porquê? Porque o meu dashboard já era horrível, eu fiquei a meio de implementar os cogumelos, coisas que entretanto foram morrendo e eu nunca cheguei a editar, e de facto, quando eu quis mostrar o que é que era o Home Assistant, para além daquilo que se falava, não tinha. E para quem não é da área, uma pessoa que não percebe tudo o que está por trás, a primeira coisa que vê é a parte visual. E a parte visual é a aplicação do telemóvel. Pronto, posto isto, foi agarrar e começar do zero. Folhinha de papel, começar a apontar as divisões. Podes fazer como eu. Estou-vos aqui a mostrar o meu dashboard, que não se vê nada por causa da luz, mas eu acho que eles lá, quando forem ouvir, também não veem. Eles também não veem, mas o pessoal que está a ver os patrões conseguem ver. Pode ver. Que é eu muitas vezes abro a aplicação da Apple em vez de abrir a do Home Assistant. Eu percebo, mas não sei se chegaste a ver o meu, enviei outra vez lá para o pessoal, mas eu tenho algumas exigências. Por exemplo, eu tenho um ecrã inicial onde eu tenho de ter uma visão geral da casa. A visão geral da casa são as pessoas e o cão, como é que está o ar, como é que estão as plantas, o que é que está a precisar de pilhas, o que é que deixou de funcionar, quanto é que está a gastar, que portas é que estão abertas. Com o Auto Entities, cada vez que alguma coisa está ligada a aparecer ali, as appliances todas também, o aspirador. E depois criei com os chips, criei um chipzinho card, portanto uma fila de chip cards para cada que são divisão. Chips, para quem não sabe? Não sei como é que eu digo o que é que isto é. São aquelas bolinhas pequenininhas com informação. Mas isso pertence aos cogumelos? Pertence aos cogumelos, exatamente. E a parte mais fantástica era isto que eu queria falar. Desculpa lá estar a interromper, mas se calhar comparava os chips aos badges originais do Home Assistant. Exatamente. Pronto, um bocadinho mais bonitos e mais funcionais. Porquê? Porque tu, quando fazes um chip, pode ser uma entidade, pode ser um serviço ou pode ser um template. E o template é que é fantástico. Eu tenho aqui coisas, por exemplo, há uma espécie de cenários que eu tenho nas várias divisões. E eu consegui fazer, através de templates, com vários ifs, que eles infelizmente não suportam cases, consegui fazer com que um simples chip me desse muita informação, nomeadamente se o sensor, por exemplo, do sensor de presença, se o sensor está a funcionar ou não. Portanto, se não está a funcionar, ele tem uma cor e tem um ícone diferente. Quando está a funcionar, se alguém está a passar lá, ou portanto, se há presença ou se não há presença, e dentro do se há presença ou não há presença, ainda pode levar um traço oblíquo, que para mim significa que quando eu olho já sei de que as automações de presença daquelas divisão estão desligadas. Portanto, consegui condensar numa linha apenas temperatura, umidade. Com cores consegui dar a parte do conforto. Há uma integração não, um add-on muito interessante. Não é add-on. Do Axe é add-on, certo? Como é que a gente chama aquilo? Componentes. Custom Components. Pronto. Há um muito interessante que é o Thermal Comfort, que te dá qual é que é o conforto relacionado com um higrómetro. Portanto, consigo também fazer isso, numa visão geral, perceber logo se há alguma zona que esteja a laranja ou a vermelho. Consigo controlar o desumidificador, ventoinha,
vejo as portas, se o sensor está a funcionar ou não, se está aberto, se está fechado. Meti um botão também para aspirar a divisão diretamente. Pá, e neste momento tenho algo que eu consigo agarrar e mostrar. Epá, pronto, o Home Assistant é isto. Para quem está a começar, tem um impacto visual diferente e para quem não percebe pode ser o suficiente para tentar, se calhar, ok, epá, já percebi, ok, isto faz muita coisa, visualmente também parece ser apelativo, se calhar vou investigar, vou experimentar. Portanto, não és fã daquele dashboard automático do Home Assistant com aquelas bolinhas? Olha, experimentei um que existe, que tem um nome muito esquisito para os cogumelos. Tem um nome que não tem nada a ver e que ele te faz, com base nas divisões e isso tudo, faz-te uma plantação de cogumelos automática. Mas não fiquei fã. E não fiquei fã e é muito fácil de perceber. Não sei se chegaste a ver, que eu na altura até partilhei quando estava a mexer nisto. Eu tenho, por exemplo, para a cor ou para o icon, eu tenho 7, 8, 10 ifs para tentar condensar apenas numa rodelazinha imensa informação. Portanto, não tenho muito interesse em que isto seja automático. Eu neste momento até estou para abrir um PR para o Senhor dos Cogumelos, porque gostava muito de ter, tal como tu tens o fan card, o dehumidifier, etc e tal, gostava de ter um desses também com templates, para eu poder fazer um para a máquina de lavar roupa, para a máquina de lavar louça, etc e tal. Senhor, e o seu Tiago, o que é que andou a fazer? Não fez nada, se calhar. Não, então, fui ver o Rei e pouco fiz, para além disso. Tinha andado a brincar com o Assist, mas também ainda não evoluiu. Verdade, ouvi dizer que compraste um M5 Eco. Sim, ouviste o último podcast, foi isso? O último claro. Episódio. Pronto, não está mal. E o que é que achaste? Achas que funcionamos os dois sozinhos? Não, funcionamos bem os dois sozinhos? Acho que sim. Acho que a Alexandra tem uma paciência enorme para vocês, mas pronto. Não é que assim o ordenado era maior, a dividir por 2. Ui. Pronto, posso continuar então a falar o que é que eu fiz mais? Já viram também o... Isto é aquela boca fatela para quem antes de começar o episódio estava a dizer, ou como gosta o Tiago muito bem de dizer, quando estávamos a falar em off, que alguém dizia que só vamos encher chouriços, pá, isto não aconteceu nada, a release não traz nada. Já experimentaram os novos remotes de Android TV? Olha, tenho ouvido falar muito. Tenho imensa curiosidade em experimentar. O tempo é que ainda não deu para isso. Epá, mas tenho visto que estão muito, muito, muito bons. Basicamente é o mesmo que tu fazias a fazer o pino e a tocar no nariz com um dedo, só que bem feito. Portanto, ele detecta automaticamente. Tu dizes que queres configurar, aparece um código na televisão daqueles da Google. Tu metes no Home Assistant e automaticamente ficam emparelhados. Tens controle da box, ou o que quer que seja, e uma rapidez não tem nada a ver. Eu sei porque aqui onde eu estou agora, muitas vezes o comando não está aqui e eu acabo por ir lá com o Home Assistant. E antigamente com o EC do ADB, a velocidade não era a mesma, navegar nos menus não era a mesma, havia um delay. Pá, aquilo neste momento eu estou a carregar aqui no Home Assistant, é tal e qual como se estivesse a carregar no comando. Funciona bem, funciona até... Daquilo que eu vi, até uma publicação de ontem ou de hoje no fórum da CPH, alguém que estava a mostrar o resultado do remote. Houve uma coisa que eu vi, mas acho que isso é transversal a várias integrações e custom components que já apareceram, que é aquela coisa horrível que são o nome das aplicações em Android. Portanto, cá em baixo, em vez de dizer que está a correr o Netflix, está-te a dar o nome inteiro da aplicação. Pá, é feio para quem não tem tempo e não percebe muito, mas com templates vais lá. Basicamente é criar uma entidade nova que transforma em templates.
mas eu não sei se aquilo não é automático do próprio remote. Vá buscar o nome da aplicação que está a correr e vem mesmo o nome. Eu estava a ver se conseguia apanhar. Ah, está aqui. Pois, a publicação é de ontem. De ontem não, é de hoje. Portanto, a publicação é de ontem e até está a mostrar aqui um comando de uma box meu, que até tem os botões específicos para o da Mel, do Prime Video, da Amazon, e depois em baixo diz o que é que está a correr. E está a correr a aplicação da Mel, em vez de dizer Mel, diz com.alticelebs.mel. Qualquer coisa. Epá, eu acho que acaba por ficar feio. Se calhar podia haver um investimento da parte deles, ou de permitirem que isto seja, não sei se isso consegue traduzir aplicável com template. Pronto. Não sei se isso consegue traduzir. Não é nada que eu tenha no. Eu refiz também os meus cards dos remotes, dos media players. Criei uma área só para isso, onde estou a juntar isso, o Spotify, as Alexas, etc. e tal. E não tenho esse problema, porque nos cards que eu uso não aparece o que é que está aberto. Não, é um bocado indiferente, não é uma informação que me sirva para alguma coisa. Mas por vezes é útil, porque podes, por exemplo, estar a ver televisão normal e imagina que abres uma aplicação de streaming e queres ativar uma cena com aquilo. Eu digo porque é que não é muito útil, porque depois tu não consegues remotamente parar ou andar para a frente com o Netflix, depois o outro também não consegues fazer não sei o quê, portanto acaba por... Não, mas não me estava a referir a isso, Luís. Estava-me a referir, por exemplo, ao facto de tu com esta integração consegues saber qual é a aplicação que está a correr. Sim, que a antiga também conseguias. Exato. E através do nome da aplicação que está a correr, conseguires ativar um cenário. Por exemplo, se abris uma aplicação de streaming e entrar, por exemplo, em modo cinema, que apaga-te as luzes da sala, liga-te o amplificador, uma série de coisas. Eu uso isso no Hyperion. Tínhamos isso no Hyperion, exatamente. Tínhamos, sim, senhor. Ok. Ele estava a ler o estado do que estava a tocar e quando o estado era X... Na verdade era pior que isso ainda, porque tinha... Dependendo da aplicação que estava, ele ou fazia o processamento da imagem do HDMI ou da informação a vir do grabber diretamente do Android. Ok. O que é que isto me levou? Entretanto, quando estava a fazer os cards, as minhas televisões estão todas configuradas para a box, o comando da box controlar o som direto da televisão. O que é que isto faz? Com que eu no card não consiga controlar o som da televisão. Onde é que isto me levou? Às caixas, que a gente um dia há de falar aqui. Compraste um Harmony? Não. Já comprei, tenho para aqui um ou dois, eu já não sou do tempo dos comandos. O comando agora é o mínimo, é o para cima, para baixo, para um lado, para o outro, enter, voltar para trás, casinha e acabou. Não preciso mais do que isso. Já não quer cá comandos com teclados e atalhos e ecrãs e não sei o quê. Isso depois, portanto, é tudo muito giro até cair ao chão. Pá. Hoje tentam para um IR. Olha, o meu já caiu várias vezes ao chão. E para quem o viu, até já... O problema é quando eles caem na boca do cão. O da Vodafone é 19,90. Eles vendem na loja. Eles e não aceitam. Vendiam a Command Kids, que tinha só os botões básicos. Sim. Não aceitam. Não, mas este da Vodafone não consegues, porque infelizmente e felizmente é Bluetooth. Portanto, não consegues... Pelo menos o meu, se é o da box nova, é isto. É IR e nisto, Bluetooth. Pronto, eu sei. E era uma coisa que eu agora queria fazer, era matar-lhe o Bluetooth para ver se ia buscar ler os comandos IR para depois conseguir trabalhar com ele. Isto porquê? Estava eu a dizer, fui às caixas ver se já teria comprado alguma coisa que me pudesse ajudar. Eu tenho para aqui uns RM mínima, nunca me entendi que aquilo. Quer seja através da aplicação original deles, quer seja com os hacks todos, quer que seja com o Home Assistant, sempre tive inúmeros problemas que aquilo... É uma coisa tão
tão batida já. Se calhar agora, há 3 ou 4 anos atrás, quando eu peguei neles e ficou o trauma, não era bem assim. Eu tenho isso há mais de 3 anos, Pois, ou era 4, isso que se eu ia calhar, dizer. a controlar os Mas ar-condicionados. estás a falar os Sem- RM sem Minis stress. ou os outros que saíram depois maiores? CRM Mini, tenho Os um mini, 3 até e porque tenho tens um 4 também. vários guites, depois que tens os códigos de cada marca, em que consegues ir buscar o código em bruto para pôr depois no script para uma system poder enviar. Não me recordo agora, mas ficou um trauma enorme. Tenho ali 2 ou 3, estão ali encostados. O que é que eu tinha comprado nos Pix? Um IR Blaster de 1,90€ da Tuya, que eu lembrei-me bem, no limite, fica na cloud da Tuya, pode ser que a gente consiga fazer cloud local ou uma coisa qualquer. Pesquisei, então descobri uma coisa que eu não sei se conheciam, aliás, são duas: Tuya Cloud Cutter e OpenBK. Não sei se já conheciam. A primeira já tinha ouvido falar e a segunda só ouvi falar ontem ou antes de ontem. Exatamente. Por ti. O Tuya Cloud Cutter, basicamente, daquilo que eu consegui perceber, mantém-te o mesmo firmware, mas altera para ele ficar mesmo só em local, não funcionar em cloud. O OpenBK, no fundo, é um Tasmota para os devices mais recentes da Tuya, que têm, em vez dos ESP 8266, têm os BK 7231 T e N. Basicamente é a mesma coisa que flashar um Tasmota, tens de abrir, TXRX, VCC e Ground, envias para lá o firmware novo e tens um device completamente local. Local, isto está bem feito, porque isto não tem muita memória. Tu tens uma página mínima de configuração, depois tens uma coisa que eles chamam de Web App. O que é o Web App? É uma espécie de... é uma cena híbrida. Basicamente, ele usa as definições e os serviços do dispositivo, mas toda a informação do HTML que vai render para tu fazeres a configuração vai buscar à internet. E com isto gasta menos memória. Não fala com a Tuya. É do repositório do tipo que faz o firmware. Ele vai lá fora, vai buscar a informação que precisa para render, para aquilo ficar ali aceitável e teres acesso àquilo tudo bonito, estás a perceber? Mas depois, quando é para gravar, é tudo por ali. Portanto, então isso é um daqueles dispositivos difíceis de segregar. Não. Depois de estar pronto, podes segregar. Aliás, nem precisas, se souberes o que é que vais fazer. Eu é que não sabia, que isto é tudo novo para mim. Eu agarrei, a primeira vez que eu o configurei, meti-o na rede de NOT, que é a rede que eu tenho, que é só local, não sai para a rua. E de facto achava que aquilo era pouquinho, estás a ver? Depois ia à net ver tutoriais e coisas. O pessoal tinha coisas muito mais giras. Falta-me esta informação toda. Depois é que eu consegui perceber então o que é que era. Passei para a rede de OT, que é uma rede também segregada, mas com acesso à internet, e aí sim é que percebi a mecânica. Depois de ter aquilo configurado, aquilo tem uma espécie de um template, que é um JSON com as configurações todas que tu tens, tal e qual como se fosse um Tasmota. Portanto, eu se pegar naquele fecheiro e carregar noutro, ele nem precisa ter net, e funciona perfeitamente. Ótimo. Porque uma maneira também de dar a volta a isso, se calhar, é ir copiar as páginas onde ele vai ver, e se houver código-fonte do firmware, alterá-lo para ler um servidor local, por exemplo. Provavelmente até deverá existir, não sei. Não, aliás, deverá existir, não, existe certeza, porque na página mesmo interna, aquela que não vai buscar informação nenhuma à rua, tens lá uma parte de configuração onde tu podes dizer onde é que está a fonte da web app. Portanto, não sei se isto já vem minimamente preparado, mas no limite fazes o download do repositório, alojas localmente e apontas para lá. Irei olhar para isto melhor, porque tenho visto sensores e devices bastante interessantes nos Pix, coisas super baratas, e que muitos deles me parecem que agora estão a vir com este chipset, e pronto, é uma forma de comprar os dispositivos baratos e usá-los sem ser através da Tuya, porque como a gente sabe, a Tuya até te dá o local, mas nunca podes acabar com a parte de cloud. Até pode trabalhar localmente, mas cloud então, isso é que firmware que não funciona com dispositivos mais antigos. Isto só funciona, isto é uma série de
de chipsets que são reconhecidos, mas é tudo coisas muito recentes. Provavelmente poderá suportar outras mais antigas, mas isto é tudo coisas bastante mais recentes. Pronto, posto isto, configurei o Blaster para a televisão e pronto, e consegui fazer um card que no fundo é um misto de Android Remote e Air Blaster. E passei a ter controle. Neste momento ainda só está numa televisão, tenho agora de ir procurar novamente links para mandar vir mais destes blasters, mas fiquei agradavelmente satisfeito e tenho aqui mais 2 ou 3 dispositivos que mandei vir Wi-Fi, que na altura abri e vi que não eram 8266, que provavelmente se calhar até serão compatíveis. Mas não me fiquei por aqui, também me mandei para os aspiradores. Voltou-me a acontecer uma coisa muito simpática, que é não poder aspirar porque não tenho internet. Neste caso não era porque não tinha internet, mas porque a cloud da Xiaomi estava, indisposta, não sei. Então durante 2 dias... Teu é um Roborock ou é mesmo Xiaomi? O meu é um Roborock, mesmo Roborock. Já viste as novidades da Já aplicação, vi. que agora já dá para usar? Já vi também no Home Assistant que te permite meter lá o Roborock sem ligação à aplicação. Sem Sem teres ligação a aplicação instalada. Mas atenção que o meu é sem Roborock, mas não é suportado pela aplicação da Roborock. Não. Não. Só funciona com a aplicação da Xiaomi. Porque Funcionava. Agora está numa de vale tudo. Eu na altura que comprei o meu tinha a aplicação da Roborock, que era bem mais interessante que a da Xiaomi, mas era impossível ter aquilo na aplicação da Roborock e no Home Assistant ao mesmo tempo. Ok. Agora pelos vistos já é possível. Ainda não experimentei, nem sei se vou experimentar verdadeiramente, mas já é possível. Eu tinha na da Xiaomi e no Home Assistant também, com aquele card do Valtuto, a XPTO, que ia buscar o mapa sozinho à cloud da Xiaomi, mas o mapa falhava montes de vezes. Ia para fazer alguma coisa, não tinha mapa. E a aspiração, no último ano, acho que esta foi a 3ª vez que por alguma razão não estava a funcionar. Fartei-me. Fartei-me e pronto, instalei-lhe o Vale Tudo, que já tinha tido uma vez, mas não tinha ficado satisfeito. Foi provavelmente no início, não tinha tantas funcionalidades, aquilo ainda não pareceu muito maduro, era um bocado instável. Desta vez, olha, recomecei do zero, limpei o aspirador, fiz-lhe o reset, instalei-lhe o Vale Tudo, configurei aquilo. Para já aspirou 3 vezes e é igual. O mapa é um bocadinho mais feio, o outro tinha um design mais agradável, mas o que interessa são as coordenadas, que é o que lá está dentro. Vai tudo dar ao mesmo. Tive apenas um percalço muito interessante, que imagina o que é teres uma rede com 30 dispositivos para aí. Não, mais. A NOT tem mais. Deve ter para aí uns 50 e tal, 60 dispositivos. E quando estou a fazer o onboarding do Vale Tudo, ele diz-me: amigo, cardinal na password do Wi-Fi não pode ser. Portanto, aquilo que vais fazer é tudo o que é Tasmota, é Spome, isso tudo, vais ter de alterar a password. Ou então criar um SSID só para aquilo. Não podia, porque a UDM já não permite criar mais. Curiosamente, todas as minhas passwords, até das redes principais, têm cardinal. Por sorte, depois de muito pesquisar, encontrei uns códigos muito antigos de quando não havia onboarding, em que tu te ligavas diretamente por SSH ao aspirador e fazias tu a configuração do Wi-Fi. Portanto, ignorei o onboarding, fiz eu a configuração do Wi-Fi à mão. Até agora está tudo a funcionar, portanto acredito que não tenha tido qualquer impacto. Portanto, a limitação do cardinal não é um problema do firmware do dispositivo, exatamente, mas sim do script tipo que fez a parte do script de onboarding. Porque ele não quis ter trabalho a fazer o escape do caractere. Basicamente é isso. Aquela mania, não sei se já apanhaste agora alguns sites aí que andam com
Pá, uma teoria nova que é espetacular, que é não podes fazer paste da password. O que é ótimo para quem usa password managers, não é? Isso para mim não dava. Pois, é que depois são Pois. passwords muito grandes. Pá, Eles são enfim, comboios de 12 complexos, quer dizer. É estupidez pela estupidez. Mas isso tem acontecido. Parece que é uma moda agora ter sites que não podes fazer paste da password. Portanto, qualquer dia voltamos todos a usar passwords que são Escritas em variações de papel. uma mesma password. Não, o problema não é escrevê-las em papel. O problema é que tens de saber de cor para as escrever, não é? Senão ninguém vai escrever. Inventas uma password e depois à frente é 01, 02, 03, 04 e vais experimentando. Certo, mas isso acaba por ser um bocado parvo, não é? Para quem usa password managers é um bocadinho estúpido. Mas pronto, deve se calhar foi desse senhor do Vale Tudo, teve na mesma escola que estes. Quem é que ligou o aspirador? Alguém ligou o aspirador? Terá sido o Não. nosso técnico? Não. Começou-se a falar de Não tô. aspiradores e alguém ligou o aspirador. Não, o técnico diz que não. Diz que Técnico não. diz que O não não foi. não percebi se é o não ainda não é desta que eu quero falar ou se é não fui eu que liguei o aspirador. Se calhar era aquele dele estava a ressonar. Bem, Pá, eu tenho um continuando. ventilador do portátil a trabalhar, se calhar é isso. Continuando. O que é que eu fiz mais? Uma coisa muito interessante, já agora. Vocês viram o vídeo da Rita Pereira? O da casa O inteligente. da Casa Inteligente. Vi que tu me mandaste. Pronto. Senão dificilmente apareceria. Eu Para o meu fiz questão radar. de não ver. Podem Então- fazer então- um TLDR. Então eu coloco-te a ti a questão. Uma casa onde tu tens um telemóvel com várias aplicações ou um dashboard, vamos assumir, que tu usas para controlar, por exemplo, luzes e estouros, é uma casa inteligente? Não. Ok. Pronto. Eu acho que há muito aqui a mistura de conceitos entre uma casa inteligente e uma casa conectada. Uma casa Exatamente. inteligente para mim seria, se começasse a ficar escuro, a luz ligava, mas tu não mexias no telemóvel. Exato. Se fosse inverno, o store baixava ao final do dia para reter a temperatura sem que tu fizesses alguma coisa. Isso sim seria uma casa inteligente. Casa inteligente para mim é quando a casa tem inteligência, entre aspas, ou seja, não é bem inteligência, porque já aqui falámos sobre isto, somos nós que programamos, mas quando a casa, sem qualquer intervenção humana, faz coisas, Reage. apaga luzes, liga luzes, envia-te alertas, sobe e desce estouros. Olha, envia lá o link aí ao nosso assistente de produção, que ele diz que ainda não viu o vídeo. Não e faço que- ideia, ele que vai que ver as queria ver. conversas. Ele que vai ver as conversas, não sei onde é que está. Ou então que vá ao Instagram da Rita Pereira, que deve lá estar. Isto tudo para dizer o quê? Eu acho que isto era importante, não é que alguém nos vá ouvir, mas seria uma discussão que seria bastante importante, começar a criar aqui um bocado de sensibilidade para as pessoas da diferença entre a casa inteligente e a casa conectada. Ter umas luzes do Lidl, da Xiaomi, do que é que seja, um candeeiro que liga e desliga com uma aplicação, não é uma casa inteligente. Quanto muito será uma casa conectada. Vamos colocar assim, mas não é uma casa inteligente. Mas depois o nosso Jorge, quando for editar o episódio, coloca lá o vídeo e o nosso técnico depois há de... Estava agora à procura de onde é que estava. Eu não sei se, ainda não encontrei. Estava no Bazarão, eu já encontrei, já lhe estou a enviar. Ah, eu não sei ok, se ainda pronto. estará disponível, porque eu não sei se aquilo não era uma story. Portanto, não sei. Olha, uma coisa interessante que provavelmente, se houver Alexandra daqui a 2 ou 3 anos ainda estaremos a falar, foi que estou a preparar-me para fazer um pedido de Porta One. Não sei se já passaram por isso. Já sim, senhor. Foi uma coisa quase surreal, Ok. porque ao contrário de quase toda a gente, eu pedi e na semana a seguir supostamente vinham cá. Entretanto, nesse dia em que estava marcado, até estava em casa,
e ninguém me veio tocar a campainha à hora que estava marcado. Passado 1 hora ou 2, recebo um SMS a dizer: por motivos técnicos, não nos foi possível satisfazer o seu pedido. Vá lá, Iremos não foi o já remarcar está. brevemente. Não foi o já está. Não. Eu depois telefonei para eles e eles disseram: o técnico esteve aí, coisa que não esteve, senão eu tinha dado por isso. O técnico esteve aí, mas não sabia o que tinha que fazer. Que é uma coisa magnífica, tendo em conta que o que está escrito no pedido é ativação da porta AN. Ele não sabe o que é a porta AN, portanto é Pois, normal, não não sei, se sabia o calhar- que é que havia de fazer. Possivelmente conheço a porta 65. Entretanto, remarcaram-me para a outra semana a seguir e de facto vieram cá. Quando cá vieram, o senhor disse: olha, eu tenho aqui escrito que é o pedido de ativação da porta, mas eu também não sei o que é isto. Eu disse: olha, está a ver essas fichazinhas aí por baixo, eu preciso que isso seja ativado. Então isso já sei o que é. Agora não conhecia isto, era pelo nome. Por isso é assim que estamos entregues. Mas tive uma coisa boa, que não paguei nada, porque supostamente o primeiro técnico que lá foi, não fez o trabalho. Por Ok. isso não paguei nada pela ativação. Ok. Então, E tu já estás à espera há quanto tempo? eu ainda não estou à espera. Eu Ainda fiz vais a semana pedir? passada, ainda vou pedir. É mais fácil eu explicar. Portanto, o pessoal normalmente pede a porta One e fica satisfeito. Eu quero navegar em terrenos desconhecidos e Sabes que a porta One é do router, não é? Este é só AN, com H-A-N. a porta Foi um de lápis dados do linguai. computador da EDP. Portanto, eu quero solicitar a ativação da porta, mas Podes quero... dizer porta solo também. Que há de haver alguém que percebe. Eu percebi. Olha, por acaso, se tivéssemos gravado há 3 ou 4 dias atrás, tinha tido muito mais piada. Pois era, por acaso tinha sido. Pronto. Mas o Jorge nesse dia ainda não tinha chegado, bora. E estavas a fazer as malas também? E eu estava de saída. Bem, eu quero clicar no pisco da alimentação. Porque eu quero meter lá um ESP CAM que me permita aproveitar para ler também o contador da água. E um ESP CAM tem muito mais consumo do que a porta me permite. Tens noção que deves ser a primeira pessoa a carregar nesse pisco. Não é. Não, Eu, quando o já técnico cá já esteve, vi. perguntei. E isso ele sabia. Isso Espera é aí, o que a gente perguntaste faz. ao técnico que não sabia o que era uma porta AN, Sim, não perguntaste sabia o sobre que era a pisco porta, no mas site. eu quando lhe disse que era aquela Ok. ficha que parecia o telefone, que estava do lado de baixo, ele, isso. E depois, quando lhe perguntei sobre a alimentação externa, o que ele me disse é: isso normalmente é pedido, mas apenas para quem vai montar a modem GSM. Por isso não sei se estás com muita sorte, Luís. Não, estou com muita sorte E a alimentação é tirada diretamente da saída do contador e não está exposta ao cliente. Portanto, tens que ter o equipamento na mão, o equipamento tem que ligar e tem que caber dentro da parte selada do contador e fica lá. Ora então, o que é que eu me lembrei de fazer? Vou mandar um e-mail a estes senhores e com sorte até ao Natal eles vão responder. E então enviei um e-mail a dizer que estava com dúvidas no pedido de serviço, tinha pesquisado o site deles e não tinha informação suficiente. Onde é que eu podia obter mais informação sobre que módulos é que são autorizados e não são, e em específico como é que era a alimentação externa. Para meu espanto, 2 dias depois, liga-me então um técnico da OR-Redes para eu lhe expor as dúvidas todas para ele me explicar. Ora então, daquilo que me foi explicado e daquilo que eu consegui perceber, ele também não sabia muito, portanto, lá está. Da porta tudo bem, da alimentação não tenho muita informação. O que é que eu concluí? O dispositivo tem de ser um dispositivo certificado, entre aspas, de uma lista que não existe. Portanto, faz lembrar antigamente a PT, que vendia aqueles telefones fixos que eram certificados em tudo. Aliás, eles não vendiam, eles tinham um equipamento próprio.
porque se tentasses ligar um equipamento qualquer, eles recusavam porque não estava certificado em Portugal. E depois, quando ias ver a lista de certificação, era certificado em 200 e tal países do mundo, exceto em Portugal. É mais ou menos isso. Pronto, o que é que eu lhe perguntei? Então, eu estou a pensar, o dispositivo que eu estou a pensar utilizar é um dispositivo normalíssimo, vocês estão fartos de instalar, no caso, passa publicidade, é o módulo do Nikito. Portanto, o meu objetivo é instalar o módulo dele, mas com alimentação externa. Como é que vai funcionar? Assim, desde que seja autorizado, certificado, chama-lhe o que tu quiseres, de uma lista que não existe, não tem qualquer problema. Quando chegar o técnico, você fornece-lhe as 2 pontas para a alimentação, ele liga no quadro. Está tudo bem. Pois, mas as pontas que tens que lhe dar para alimentar são pontas que ligam a 220. Eu sei disso. Portanto, neste Vai-lhe dar as pontas de um transformador e depois puxa para lá. Epá, eu continuo a achar que não vais nada ter disso. sorte com isso, porque aquilo que me disseram, já não é a primeira pessoa que me fala sobre isso, a alimentação, tendo em conta que está sob a responsabilidade deles por estar ligado na parte selada, tem que ficar fora dos limites do cliente, portanto tem que ficar dentro da parte selada do contador, por isso não pode ser nada grande. outro lado- Vê-se em alguns sítios, às vezes até tomadas chuco, presas ao lado do contador e ligadas lá, mas penso que isso não esteja autorizado. Pronto. Por outro lado, na caixinha deles, daquilo que eu li e daquilo que o senhor me disse, só entram os módulos deles. Pronto. Portanto, o módulo ficar dentro lá daquela parte transparente debaixo do quarto é uma situação exclusiva para os equipamentos deles. Os equipamentos do pessoal ficam de fora. Moral da história, qual é a minha ideia? Vou adquirir um transformadorzinho pequenininho, daqueles selados, com 2 pontas, solução 1. Solução 2, o módulo do Nikito com HLK e 2 terminais prontos a receber power, uma tomada chuco e um pequeno disjuntor, pá, de 6 amperes ou uma coisa qualquer. Quando o senhor chegar cá, Apresentas as soluções todas e ele que escolhe. o senhor só tem de escolher qual é que ele quer ligar. Qualquer uma delas me serve. Quando o senhor se for embora, muito provavelmente aquilo que eu vou fazer é o que me parece que é correto. Que é, aquilo sai dali, vai a um disjuntor e depois do disjuntor é que vai ao meu transformador. Pronto. E a partir daí, também aquilo não é para gastar muito. Acho que são 750 mAh que o ESPCAM consome. Portanto, há de andar aí à volta no máximo do máximo de 1 ampere. Tens que somar a isso depois também o equipamento do Nikito. É Mas também residual. consome muito pouco. É residual, são 200 Ou ou 200 tudo conta para aí. miliamperes. Sim, Portanto, mas contas com 1 ampere ou Eu todo. vou obviamente arranjar um transformador que já estive a ver de 2 amperes, mas não conto que o consumo chegue sequer a 1 ampere. Aliás, o ESPCAM, eu não sei qual é que é a periodicidade com que ele tira as imagens, mas... É configurável. Se tiver tais monta, Sim, é ok. configurável. Sim, É eu sei, mesmo mas com não estou à espera. Sim, mas não estou à espera que ele tire mais do que 2 ou 3 Sim, mas atenção, fotos por porque- minuto. Mas a questão não é essa. É a questão de se vais tirar fotos com flash, sem flash. Porque o ESPCAM tem flash. É um flash Pois. que é um LED que pode dar um flash para tirares uma foto ou ligares e fazeres um pequeno filme. Não faço ideia. É um projeto que já existe, que basicamente apontas aquilo para o contador e ele faz-te o reconhecimento e o OCR do que lá está no leitor. É a única coisa que eu te sei dizer. Ainda não explorei mais o projeto. Mas faz um teste a seco, como eu lhe costumo chamar, porque se tiveres o ESPCAM perfeitamente perpendicular ao vidro do contador, vais ter reflexo na altura de tirar o screenshot. Sim, eu sei que vou ter de meter uma lente para fazer isto como eu quero, porque eu tenho o contador e depois ainda tenho uns 30, 40 centímetros até ao teto, vamos pôr assim, do contador, que é onde eu quero meter a ESPCAM. Portanto, já sei que muito provavelmente vou ter de colocar algum tipo de lente no ESPCAM
para conseguir fazer algum zoom, porque senão tenho de fazer zoom digital e se a imagem já não é boa, a luz é fraca, portanto se eu faço um zoom digital, um 8 passa a ser um 0. Mas tenho de facto de estudar isso. Irei ter muito tempo, porque das histórias que eu ouço dizer, com um bocado de sorte, veio-me cá instalar a porta como prenda de Natal. Mas irei colocar aqui nas minhas notas e posso tentar fazer um update mensal da ativação da porta AN. Está melhor assim? Novela. Mas vocês estão-se a queixar, mas há um monte de gente que teve isso instalado em 2 semanas, como é suposto. Ou isso foi uma coisa que pirou agora nos últimos tempos? Não faço ideia. Eu posso garantir de uma coisa. Se castiga também não sei. Tenho ouvido muita gente a queixar-se. Aliás, até o nosso técnico, que está neste momento até claro, a deixar-nos uma mensagem. Não é técnico, é assistente de produção. O assistente de produção, exatamente. Eu faltei à última aula. Pois, ele está a dizer que demorou 1 mês e meio e teve que andar sempre em cima deles. Mas esta história dele não é a única. Se ele estava em cima deles, o problema foi estar em cima deles. Quer dizer, os homens não se conseguiam mexer também. Mas não se sentou em cima deles todos. Um deles podia lá ter ido, não é? E diz que tem um colega que está desde fevereiro à espera. Por isso, também, eu penso que depende muito da zona, porque isto, como é trabalho subcontratado, tem muito a ver com outras coisas também. Sim. Tem. Mas pronto, mas vou... Estás a dizer que os técnicos não trabalham mesmo, não são mesmo da E-Redes, não são funcionários da E-Redes? Claro que não. Claro que não. Isso, funcionários da E-Redes é só aos níveis já de gestão. Daí para baixo é... Grandes revelações que temos aqui em direto no podcast da Alexandra. Mas tu achavas que a E-Redes tinha funcionários? A E-Redes tem funcionários. Não, tem funcionários no escritório. Porque o resto do trabalho para ir fazer está todo subcontratado. Como qualquer outra empresa do ramo que se lá está. Visabeira, CME, está tudo entregue. Aliás, se preciso for para a desativação da porta a nível a uma pessoa, e se tiveres um problema na tua instalação de net em casa, vai lá exatamente a mesma pessoa. Mas ninguém andou a fazer nada. Epá, não, olha, como te disse em off, andei de volta de uma coisa que gostei muito de ver, acho que foi na release party da 2023-4, mesmo no fim, já na fase da descompressão, o Paulo nos mostrou um relógiozinho. Tu vens para aqui com assuntos de release passada, meu? Epá, mas foi feito agora. Isto, assim, estamos aqui a falar de coisas vintage. Então, não, fala porque eu também quero, porque eu também estou comprador. Epá, gostei muito daquele relógio que o Paulo nos mostrou. Aliás, aquilo não é um relógio, aquilo é um display, pois que serve de relógio. Sim, que serve de relógio, serve também com outro firmware de equipamento de notificação. Podes ter ao pé da porta para mostrar o estado do tempo. Quando abres a porta, ele dizer-te, por exemplo, que te esqueceste das chaves. Mas neste caso, o firmware ou da Clockwise que descobri é feito por um português. Se não é português, imita muito bem, porque é um nome tipicamente português. Pode ser brasileiro. Pelo nome não me pareceu, e até pela maneira de escrever em português. Gostei bastante daquilo e fiz um. O firmware é baseado em ESPOM, e já estou a pensar em contactar a pessoa que escreveu o firmware, porque eu acho que aquilo tem lá umas funções em falta. Eu não sei se as consigo desenvolver e enviar aquilo num PR, que neste momento a única coisa que o firmware faz é... Tens um watch face, chamemos-lhe assim, podes escolher qualqueres, mas tem que ser flashado e depois não o podes tornar a trocar por OTA, tens que o flashar mesmo fisicamente, mas só mostra a hora. Tens uma página de configuração e consegues escolher qual é que é o fuso horário, o nível de brilho do ecrã, e pouco mais daquilo que eu me lembro.
Não sei se tenho aqui a página aberta. E se usa o formato 24 horas ou 12 horas. Gostei bastante, mas acho que faz falta, por exemplo, uma integração mais direta não, porque nem chega a ter diretamente, ou pelo menos ainda não a descobri, com o Home Assistant, para se poder enviar notificações do Home Assistant para lá, mantendo o watch face ou não, ou sobrepor, ou pôr o ecrã todo negro depois com a mensagem, e ser usado também como despertador. Porque aquilo, estando ligado a um ESP, aquilo tem múltiplas possibilidades. Por aquilo que eu estive a ver. Ligar uma coluna, um beeper, qualquer coisa, por exemplo, já serve de despertador. Houve quem já tivesse pedido, por exemplo, para estar previsto a ligação do meu LDR, para o brilho poder ser automático. Por exemplo, durante a noite o brilho reduz ao mínimo ou apaga completamente. Mas durante o dia. sendo ESP-home, não consegues fazer tu isso? Em princípio sim, e ele até tem uma coisa muito boa, que é, ele tem um projeto limpo, ou seja, é a base que ele usa para criar todos os watch faces que ele tem. E já pensei em pegar naquilo e começar a desenvolver aquilo de raiz, porque eu acho que o projeto está muito, muito bom e ainda por cima deixa-me só interromper. baseia-se no ESP-home. É o mesmo Jorge que há bocado estava a dizer que não teve tempo para nada, que está a dizer que vai desenvolver uma watch face, é isso? Eu não tenho tido tempo para nada, mas quando ele agora ele já veio de férias. Agora que já vim de férias, descansado. sabes que embora ainda se trabalha com modems 14.4, porque aquilo, a ligação é muito longe e vai por baixo d'água e vai a nadar, por isso aquilo é tudo muito lento. E então agora que estou de regresso pode ser que tenha tempo para isto, até porque eu fiz o relógio para os meus filhos e isto está no quarto dos dois, e a primeira coisa que me perguntaram foi: pai, isto é espetacular, mas dá para pôr aqui o Kirby? Portanto, já tenho encomendado criar um watch face do Kirby, por isso faz dois para em um. Para mim podes fazer com o Bowser, pode ser? Para mim é com o Bowser, faz favor. Aliás, o do Super Mario, eu depois estive a ver o do Super Mario que eu estou a usar agora, e estive a ver aquilo, e aquilo é construído por blocos. Portanto, tu consegues manter toda aquela imagem e substituir o Mario por aquilo que tu quiseres, incluindo pela Peach. Então, se é por blocos, isso é mais estilo Minecraft. Quando dizia blocos, eram blocos gráficos. Mas pronto, olha, podes, por exemplo, tirar o Mário e manter aquilo e pôr lá o professor Marcelo o Luigi. Ou o Luigi, sim. Luigi. É uma boa ideia. Mas pronto, com esta encomenda que me fizeram de criar um watch face do Kirby, por acaso, agora que falas nisso e desviando o assunto, umas coisas paralelas. Jorge, diz. Se falas nisso e desviando o assunto, e se a gente metesse lá o Galamba e o contador fosse o tempo que falta, ou o tempo que já passou desde que ele devia ter sido despedido? Olha, eu tinha uma ideia até melhor. Tendo em conta que houve pancadaria no Ministério, podíamos pôr o assistente no lugar do Mário, e em vez dos blocos que lá estão em cima, porque o Mário salta de minuto a minuto para dar o mundo nos blocos e muda... Não, é ele a arremessar a bicicleta. Ele arremessa a bicicleta. Sim, mas ele, como aparentemente, segundo consta, bateu em várias pessoas, pode-se pôr a cara das várias pessoas em vez dos blocos e ele salta de minuto a minuto a dar uma pera num. Olha, acho que era uma ideia vencedora, e acho que os ministérios iam todos querer um daqueles. É uma ideia de negócio. É uma ideia de negócio, é verdade. Enfim, se o Tiago está a reclamar da política, o que é que tem a dizer? O Tiago está muito calado. O Tiago está com medo que isto deixe de ser inclusivo e que a gente afaste alguns votantes de uma certa ala política. Não, pá, isto é só, não, mas só a parte humorística. Por acaso, o projeto do relógio está bem giro. Eu tentei encomendar mas o Jorge disse: já tenho encomendas para ir até novembro, só a partir dessa altura é que consigo ter mais. E portanto, olha, estou aqui sem relógio, sem Mário e não sei que horas são, 00:10, portanto é uma boa hora. Sabes que o Windows em baixo, no canto inferior direito, diz as horas. É só olhar para lá. Ele não diz, mas o Home Assistant
Que agora Uma tem Citizen voz, diz, exatamente. pode dizer. Exatamente. Ora, aí está. Dizer. Tiago, como é que vai essa tua incursão pela voz? Olha, não está famosa ainda com aqueles detalhes dos intentes. Já percebi que não é apenas um problema, ou não é um problema exclusivo meu. Ainda não consegui chegar a uma conclusão sobre se é uma questão dos intentos. Parece que tem mesmo de se dizer a divisão, para já, não sei. Um bocadinho confuso. Um bocadinho confuso. Ainda não tive muito tempo para dedicar a essa causa. Não sei se já houve algum desenvolvimento Então, entretanto. não Sei que terá- saiu mais um update para o ESPOM para a parte do M5, mas também ainda não testei. Então, não traz nada de novo de pipelines, bisontes e afins, nada. Não. Essa parte funciona bem. Vi que houve aqui um camarada nosso que também teve o mesmo problema que eu no Whisper, que foi quando tu dizes olá e de repente tens o CPU do Whisper a 100%. Fica ali a moer, mas pronto. Mas está, é o que eu te digo, está. Eu estou a achar. Eu acho que está, como te disse da outra vez, acho que está a avançar muito bem. Agora temos só de arranjar alguém para gravar as vozes em português e isto fica. Era o fica Jorge, feito. agora que voltou. Podemos pensar nisso. É 2 horas Tens um dentro do armário? guarda-vestidos com um livro, não é? Exatamente. É o contrário, em vez de saís do armário, entras para o armário. O Fechas-te lá problema depois dentro. é sair. Fechas-te lá dentro e começas a ler um Olha, audiolivro. estávamos a falar em Mário, podemos usar a voz do Mário via OpenAI, damos-lhe o livro Olha, e por pomos exemplo. a gravar. Por exemplo. E Mas, pomos a gravar. mas isso pode levantar questões de direitos de autor. Para usar em casa não podes publicá-las, mas podes usá-las em casa. Pá, eu usava. Até porque na verdade aquilo não é a voz real, não é? Aquilo Sim. não é a voz real dele, aquilo é uma eu interpretação. usava se alguém fizesse a voz do Darth Vader, e eu cheguei a ter isso no OneDrive. Tinha o Darth Vader a dar umas indicações de GPS. Aquilo estava fenomenal. Aquilo eram uns packs que até havia gratuitos da OneDrive. Também tinha o John Cleese dos Monty Python. Aquilo era um fartote. Mas pronto, pode ser que alguém faça a voz do Darth Vader. Eu não sei se o James Earl Jones ainda estará disponível. Mas acho que seria muito bom. Eu quero uma voz Da Rita Pereira. portuguesa de alguém, preferencialmente com sotaque, pode ser de uma zona qualquer do país, que é para o meu projeto de interação com a malta das telecomunicações que liga insistentemente a tentar vender serviços. Portanto, Já para o arranjei telemarketing. uma gateway, estou à espera, esta semana já devo ir buscá-la. Não é o modelo que os nabos andaram a testar, mas alguém vai ter de tentar fazer aquilo de outra forma. Vou ser eu, arranjei uma gateway. Obrigado ao Boda. Obrigado, não, que ele ainda não me deu. Vou experimentar, pode ser que tenha sorte. Porque eu tenho mesmo, acho mesmo interessante, acho que isso sim para mim neste momento é mais interessante do que o Voice Assistant, que é um chat GPT com auto GPT ou whatever, em que alguém liga e interage. Epá, acho isso Mas fascinante. Acho que não há versões free ainda Eu não me desse importo, tipo eu não de me coisas importo. de AutoGPT. Não me importa meter lá umas moedinhas. Quem paga 30 euros pelo Mind Journey também mete umas moedinhas no chat GPT só para ver isto a funcionar. Pá, acho super interessante, até mesmo para eu testar. Acho fantástico. O texto é giro, mas pá, a voz, conseguires interagir a este nível com uma máquina, acho muito mais interessante do que estás a pedir à Alexa para dar um peido. Por falar nisso, hoje testei, a Siri ainda não dá peidos e a Alexa continua a dar peidos. Okay? E o Google também. O Google Posso também, confirmar pronto. que o Google também os dá. A Siri, eu hoje pedi-lhe outra vez e ela disse que era só um assistente de voz que não podia fazer isso.
Portanto, gente, acho que por aí, em termos de Mal bitola, dá feitio, para perceber mal feitio. o que é um bom assistente de voz. É quando a gente lhe pede. Não sei se o Google também faz. A Alexa, se eu lhe pedir, ela faz uma música também. Sim, o Google também faz. Pronto, então, Mas olha, taca, podemos taca. fazer um teste, mas só depois de acabarmos de gravar o episódio, é pedir à Alexandra para ver se ela também os dá. Acho que vais dar trabalho ao nosso técnico. Não sei se ele vai achar piada. Pá, não sei, foi uma ideia. Fica só em off. E pronto, olha, daquilo que eu tinha aqui, acabámos por ir falando sobre as coisas. Daquilo que eu tinha aqui das novidades do 2023-5, só nos falta falar de uma coisa, daquilo que é assim mais importante e mais grandioso, que é a nova versão do sistema operativo, para quem usa a versão tudo em um, que neste momento suporta também o Android M1. Daquilo que eu tive a ver das especificações, até parece ser uma borda interessante e tem uma coisa muito boa que está disponível, portanto qualquer um pode comprar, não é como a Raspberry, que vais pagar a preço de ouro no OLX ou ficas, eu tenho um encomendado, deve estar quase a fazer 2 anos agora e ainda não chegou. Mas te traz uma coisa muito boa também, que é na parte da gestão da memória de disco, principalmente quando o sistema operativo está aflito. Ele neste momento tem muito mais capacidade de resposta e tem muito mais coisas que pode fazer para que o sistema operativo não caia, ou seja, que um add-on que esteja a consumir exageradamente processador ou memória não mate o sistema. Pronto, temos mais updates também para o Bluetooth e para o Thread. Vamos lá ver se agora é que vai esta história do Thread e do Matter e do não sei o quê. Tens a parte do... por acaso eles fizeram uma coisa que eu acho que é importante, embora não use, mas para quem usa webhooks, é a possibilidade de os limitar à rede interna. Exatamente, também vi isso. Exatamente. Eu tinha aqui uma coisa nas minhas notas também agora desta release que eu achei também muito interessante, e é daquelas coisas que eu acho que já deviam lá estar no sistema há muito tempo, que é, para já houve um novo revamp da página das propriedades das entidades. E o separador que lá estava das avançadas desapareceu e essa informação foi reorganizada. E apareceu uma outra coisa, que é aquilo que eu achava indispensável e já dá muito tempo, que é, agora crias uma entidade e se tiveres assistentes de voz, podes especificar se a entidade está disponível para os assistentes de voz e quais. O que é ótimo em termos de segurança, para o caso de teres, por exemplo, uma fechadura e quereres que a fechadura só funcione num assistente específico ou só com a domótica e impedires os assistentes de controlarem essa fechadura. Bem-vindo ao episódio anterior do podcast. Exatamente. Tem mais uma coisa interessante já agora, para quem não ouviu o outro episódio, por exemplo no YouTube, que eu acho que ainda não foi enviado, a malta do YouTube, para aqueles 3 utilizadores que estão agarrados ao YouTube e não veem em mais formato nenhum, que é... Ainda não publicaste o episódio no YouTube. Ainda não publiquei, ainda não aconteceu. Estava à espera agora deste, dava menos trabalho que assim enviava. Também falta publicar no site esse episódio. Falta. Não faz mal que a gente agora lança os dois. A única coisa que não pode acontecer é este chegar primeiro que o outro. O resto, a gente vai lá. De diferença e está feito. Mas pronto, estava eu a dizer, uma coisa muito interessante e que me levou a reorganizar a Alexa, coisa que eu tinha descurado já há bastante tempo, foi também um separador novo para os Voice Assistants, onde tu consegues ter muito mais controle, um controle granular sobre o que é que tu expões e ao quê. Portanto, tu estás a falar de ir abrir uma entidade e conseguires definir e ver para o que é que ela está exposta, mas além disso tens também uma listagem de tudo aquilo que está exposto e tens muito mais facilidade em expor. Isto fez-me com que eu conseguisse reorganizar aquilo que está a ser exposto à minha Alexa e deu-me vontade para voltar a reorganizar as divisões, porque infelizmente eu não sabia disto, o Tiago é que me disse, no caso do Google, confirma-se se não estou a dizer mentira, ele vai buscar a divisão à informação que vem do Home Assistant. Vai. Mas isso já acontece há bastante tempo. No caso da Alexa isso não acontece. Antigamente tinhas que fazer à mão, tinhas um ficheiro YAML em que fazias a correspondência, mas desde que as áreas foram introduzidas nas entidades também,
que quando Era isso mandas que eu ia dizer, fazer o antigamente- SIG dos dispositivos, No caso da pelo Alexa- menos já o é- Google já é leva bastante logo antigo. essa informação da área. No caso da Alexa, ela deixa todas as entidades ali no hall de entrada e tu depois é que tens de distribuir pelas divisões. Mas pronto, reorganizei também, foi uma das coisas que eu andei a fazer, reorganizei novamente a minha Alexa, tirei coisas repetidas, tirei coisas antigas e pronto, para quem me ouviu da última vez, voltei a ativar a subscrição da Nabo Casa. Pronto. Epá, mas eu vi um Vocês screenshot têm a aquele cancelar. problema. Diz. Mas eu vi um screenshot teu a cancelar. Não, nada disso, pelo contrário, não. Ui. Voltei a ativar. E fizeste muito bem. Não sei se fiz bem, mas também senti que em termos Epá, morais era um bocado estranho estar aqui a fazer este podcast e não contribuir. Não é que fosse a primeira vez, atenção, porque eu já contribuí, eu tive subscrição durante um ano e tal, cancelei por uma questão de princípio, porque não utilizava nada de lá e 7,5€ por mês para a nossa realidade parece-me muito. Pronto, vamos ver, se calhar dou-lhes durante mais um ano, não sei, tudo vai depender do como a voz também avançar e aquilo que tiverem para dar. Se de facto a cloud deles for imprescindível para a parte da voz e a parte da voz crescer ao ponto de fazer sentido no meu setup, se calhar, olha, mantenho a subscrição, não sei. Neste momento para a parte da voz acho que não tens alternativa. A questão é saber se a voz que existe já te serve para alguma coisa, não é? Para mim não Especialmente serve pela para nada, falta só de para hardware, testar. Pela falta de hardware. Para mim só serve para testar. E pronto, parece que estamos a ficar sem conteúdo. Se calhar estamos a chegar ao fim. Esperamos que a próxima Temos de ir aos release chouriços. tenha mais sumo. Não sei. Voz? Epá, esta foi muito grande na parte da voz. Foi. Não, isso Foi sim, enorme, mas- foi Tivemos enorme. aqui- tivemos Aliás, aqui muita coisa. não há muitas novidades em termos de quantidade, mas aquelas poucas que há são muito profundas, em especial na voz. Na voz e nos Depois- assistentes também. E abriram Esta aqui reorganização. Abriram aqui uma portazinha que foi voz sobre IP no Home Assistant. Já agora uma curiosidade, não sei se vocês viram, finalmente já existe stock, a Mauser já tem disto aos caminhões, o botão da Shelly, eu ainda não tive a oportunidade de passar lá para comprar o meu, porque eles não nos dão nada para testar, infelizmente, mas quero ver se passo lá amanhã ou depois, que é aquele botãozinho da Shelly, que parece uma tag normalíssima, muito parecida com os tags as BLE tags da Samsung. Tem uma curiosidade muito interessante, foi que eles desenvolveram aquilo sob o protocolo do BT Home, foi criado pelos NABs aqui há tempos quando criaram os proxies, e aquilo neste momento tem suporte direto para o Home Assistant, não precisas de fazer nada, porque o protocolo é o que tinha sido criado por eles. Achei interessante e se pensarmos bem... Ajuda-me numa coisa. Diz-me. Qual é o cenário em que um botão, porque tu estás a falar um botão, mas aquilo na verdade É uma BLE até com um é tipo porta-chaves, não é? Uhum. Qual é o use case? Por exemplo, para um alarme, ligar e desligar o alarme da casa. Se bem que para mim faria mais sentido fazer uso da parte dele que tem de BLE Tracker para ligar e desligar automaticamente. Mas podes ter, por exemplo, o meu alarme, para dar aqui um exemplo, se eu pegar no cão e for dar uma volta, o meu alarme não chega a ligar. Portanto, o meu cenário em que as luzes desligam quando eu saio de casa está ligado a eu ausentar-me de um raio de 400 metros de casa ou 500 metros, ou lá o que é. Portanto, eu muitas vezes quando saio de casa tenho de ficar, eu tenho um NS Panel e se ficar a carregar em qualquer um dos botões dele por mais do que 2 segundos, ou lá o que é, ele desliga-me todas as luzes da casa. Portanto, eu se tivesse um botão poderia fazê-lo no botão. De outra forma, automaticamente elas não se desligam porque eu não estou a sair deste raio. Com
com o tamanho que aquilo tem, aquilo podia ter 4 botões à vontade, não é? Sim, mas tem um botão Ou que 5. tem single, double e acho que triple, mais long. Voltamos ao mesmo. Voltamos ao Mas mesmo. depois o pessoal acaba por se esquecer exatamente o que é Tem- que lá tem configurou. Depende. Código Morse, Jorge, código Morse no botão. Depende. Aqui em casa são todos. O single faz a lâmpada em concreto. O double ativa e desativa o cenário de automatismo. Por exemplo, na cozinha, liga ao modo cozinha em que as luzes ficam todas no máximo. Na sala, o da luz da sala de jantar liga também as luzes todas no máximo para jantar. Da casa de banho também liga tudo no máximo. Portanto, o double ativa o cenário mais comum da divisão e se ficar o long press desliga-me todas as coisas da divisão. Isso é espetacular, Isto é normalíssimo, mas diz-me- funciona e toda a gente usa cá em casa. Toda a gente usa? Porquê? Porque não é... Não é só tu e o Zé Não, não Carlos? sou só eu. Porquê? Porque não é na cozinha, se eu fizer o long, ele desliga-me não sei quê. Na sala, se eu fizer o long, ele já vai ligar. Não, porque ficou instituído que o double faz a ação daquele interruptor ou daquela divisão e o long desliga tudo o que está naquela divisão. Portanto, não tens de aprender o que é que cada interruptor em específico da casa faz. Tens só de perceber esta mecânica do single liga e desliga aquela lâmpada, o double ativa o cenário e o long desliga a divisão toda. No caso, Em alternativa, o NS Panel o Jorge desliga tem a uma- casa toda, não desliga só o hall O de Jorge- entrada, desliga a casa toda. o Jorge tem uma impressora de etiquetas, portanto, também se for preciso, põe umas etiquetas em cima de cada interruptor a dizer o que é que cada um Não, quer dizer, do single, double... acaba por fazer aí sentido fora se for, faz. por exemplo, tens um interruptor e o single, o double, Faz o sentido pôr a triple, etiqueta, é isso? não, e o long ser tudo luzes. Porque, por exemplo, se tens o interruptor na parede e carregas uma vez e acendes a luz, carregas 2 vezes, abre o store, carregas 3, fecha o store, depois acaba por começar a criar alguma confusão. Eu tenho, sabes que eu tenho long press para os stores, por acaso, no multi-switch, porque é uma coisa que me irrita. Eu percebo porquê, é para uma questão de proximidade e de fiarada, mas eu sempre, uma coisa que sempre me fez confusão, que é, porque é que os comandos dos stores estão ao pé do store e não estão na entrada da divisão? Há casas que têm na entrada da divisão. Há casas que E há até outras têm que nos têm na dois entrada da sítios. divisão e ao pé do store. Exato. Porque para mim faz muito mais sentido estar na entrada da divisão, porque quando estás a entrar e queres abrir ou queres fechar, e eu tenho long press no multi-switch na sala exatamente para controlar o store. Depois tive ali uns problemas, porque depois fazes long press e ele fecha, long press e abre, e depois tinha de ter ali uma maneira do parar, se eu quisesse parar a meio. É outro long Mas- press, mas entretanto, enquanto vai e não vem, ele fecha Enquanto tudo. não é? vai, não vai, demora tempo, exatamente. Mas como aquilo tem 5 botões, foi fácil de fazer. 5 botões, E tem as portanto, palmas isso e é tem- e tem- um e- autocarro de interruptor, não é? Não, aquilo na verdade são um 4. caminhão-tiro. É um daqueles módulos da EFAPEL de 4 botões e ao lado, portanto aquilo ocupa 2 módulos, embora na verdade na parede só tenha um, porque o do lado tem um rotary encoder que também tem clique. E portanto é esse que é usado para parar. Mas que eu estava a dizer qualquer coisa que me esqueci. Não, já sei falar. Aquilo tem ESPOM e tem LDR. Pá, porque estavas aí a falar Sim. de pôr o LDR no ESPOM, Jorge. Sim. Mas isso já está perfeitamente suportado. Não, a questão, eu sei que está perfeitamente suportada. A questão depois é integrar aquilo com o controle do brilho do ecrã. Não tem muito que Mas saber, isso, tens de saber de qual é o certeza. mínimo e o máximo de um, mínimo e o máximo do outro, e é criar Sim, uma função. E dependendo Quando está do X, tipo corresponde a de... Y. Sim, mas também depende depois do tipo de controlador onde aquilo está ligado, de enviar valores de 0 a Não, 100 ou de colocas 0 a o- 255. Você colocas aquele... Como é que é aquela coisa que tu usas, Luís? Circadian Light, qualquer coisa. Sim, não é? por exemplo, Olha, é o... pronto, Ai... Auto... E ele vai-te alterando a intensidade do Adaptive ecrã Lighting. consoante Adaptive Lighting. Isso mesmo. Exatamente, também pode ser.
Ele faz-te isso Está de bem forma pensado. automática. Exatamente. Aqui neste caso o que vai depender é sempre do Home Assistant, mas também ele faz o cálculo todo no Home Assistant e de X em X tempo vai enviando para lá a mudança, portanto não é pacífico. Por acaso agora que falas disso, isto é interessante aqui para o outro cenário. Nunca tinha pensado nisto fora assim das luzes. E aqueles painéis, por acaso, tem uma coisa interessante. Até dá para o volume das Alexas. Pá. Já tinha pensado nisso também. Acho que noite, cheguei a tentar. isso Acho está que muito cheguei a bem tentar. pensado, está. Vai baixar. Foi uma coisa que eu já tinha pensado. Cheguei a tentar e não dava diretamente. E aquilo que eu pensei foi criar uma lâmpada que seja um template e que depois se reflita no volume da Alexa. Também não é nada que nunca tenha pensado. Diretamente o volume para a Alexa. Tu, através do Node-RED, não controlas o volume da Alexa? Eu, através do Node-RED, controlo o volume da Alexa. Aquilo não É só ir consigo buscar controlar. o valor. É só ir buscar o Pronto, valor e sim, transformá-lo. Sim. Mas eu evito de usar Node-RED onde puder. Se eu conseguir criar um template sensor que me faz logo isso, melhor ainda. Eu normalmente funciono ao contrário. Template Uso o sensor, Node-RED, eu não vou uso mexer. o Node-RED sempre que possível. Template sensor, eu assim que o criar, não vou mexer. Fica ali, está encostadinho a um canto. No Node-RED, volta meia volta, a gente mexe sem querer nas coisas. Olha que não. Eu, se fosse hoje, provavelmente, se calhar, nem instalava o Node-RED. Mas agora não me apetece estar a voltar com tudo para trás. Ireis. Opa, para a utilização que eu faço do Node-RED, não há nada que eu não consiga fazer nas Não, automações. e eu também dou o braço a torcer. Eu, na altura, fugi do Home Assistant e das automações, porque aquilo estava um caos autêntico. Sim, Aliás, era o muito. Tiago deve-se lembrar que eu durante muito tempo dizia que mais valia tirarem as automações de lá. Sim. Não era as automações, Mas é aquele primeiro gestor de automações que apareceu. Não era um que estava gestor, horrível. basicamente eram uns comandos em YAML que tu conseguias encandear. Não era o que é Epá, agora, mas não havia aquilo, GUI, há não pouco tem tempo nada a ver. passei os olhos por aquilo e acho que aquilo está anos-luz à frente. Não, agora está muito bom. Consegues até ir fazendo debugging Eu da automação, saberem que passo é que posso está. Dizer, Epá, mas se eu estivesse neste não momento a sei, começar- eu habituei-me ao Node-RED e Não, claro, tem quando uma já flexibilidade que acho diferente do Home Assistant. É diferente. Quando já estás. Mas eu digo-te uma coisa, neste momento, se fosse começar, eu Era manter tudo no Home Possivelmente. Assistant, sim. não vou dizer que conseguiria fazer tudo ali. Mas grande parte das automações que eu tenho, possivelmente já as conseguiria fazer no interface do Home Assistant neste momento. Se bem, pronto, às vezes, se calhar, a demorar mais tempo, Sim. ou ter ali mais Visualmente não é, mais não é passos tão. intermédios, pronto, não é tão Sim. agradável. Visualmente não é a mesma Mas- coisa. Mas para quem está a começar e não usa Node-RED, não conhece, não quer saber, acho que E aquilo até está porque a o andar bem. Node-RED tem uma curva de aprendizagem que não é assim tão pequena. Acaba por ser simples, depois de se perceber a mecânica da coisa, mas Epá, é como tudo. é simples para as coisas simples. Depois chegas a um ponto que aquilo também, Sim, quando ligas o complicómetro, não é? Depois aquilo depois também começa a ficar bastante complicado. Muito bem. Não sei se a Alexandra já nos está ali a fazer sinal. Estamos a ficar sem fita. Estamos a ficar está a sem acabar. fita. Está a acabar a bobina. Quem é que fecha isto? Exatamente. Bem, Acho quem que fecha é o isto? Jorge, Normalmente é não é? Alexandra, mas quem é que lhe Já pede para vi. fechar isto? Alexandra é que fecha. Alexandra, apaga a luz. Luzes apagadas.